Convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Leremos os versículos 13, 14 e 15. Colossenses 2, de 13 a 15. Vamos ler então? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quero chamar a atenção de vocês, começando aqui pelo versículo 13. Veja a nossa condição antes de Cristo, condição de mortos. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram foi que eles foram expulsos do paraíso, expulsos da presença, da vida de Deus, da vida eterna. Eles experimentaram ali a morte espiritual. Essa é a condição daqueles que estão em Adão e que ainda não experimentaram a nova vida em Cristo, mortos pelas suas transgressões, pela incircuncisão da nossa carne. E o que é que Cristo fez? Ele nos deu vida juntamente, Deus nos deu vida juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Como foi que Deus perdoou todos os nossos pecados? Que obra Ele realizou na cruz? Aí é o que você encontra no versículo 14. No versículo 14 você encontra 3 verbos. Cada um desses verbos aponta para uma ação de Deus, de Cristo ali na cruz. O primeiro é tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Entramos no segundo verbo, removeu-o inteiramente. E o terceiro verbo, encravando-o na cruz. Portanto, nossos pecados foram perdoados da seguinte forma: primeiramente foram cancelados aquilo que o pecado nos trouxe de débito, de dívida, foi cancelado. A segunda coisa que Cristo fez, Ele removeu inteiramente. E a terceira obra maravilhosa foi que esta dívida, esse escrito de dívida que era contra nós, Ele encravou na cruz. Portanto, o escrito de dívida, da nossa dívida, foi cancelado, removido e encravado na cruz. Dele não sobrou nada. Amém? Eu não vi ninguém pular da cadeira agora de alegria. Esta é uma notícia maravilhosa, não é? Uma coisa incrível. Olha o que Ele fez. Para dar uma ideia melhor disto, eu quero como que descrever o que o apóstolo Paulo está nos informando. Ele está dando uma imagem vívida do que aconteceu ali na cruz. Esse escrito de dívida, é como que uma confissão de nossa culpa, uma relação de todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados cometidos, e nós assinamos embaixo: nós somos culpados, nós somos os responsáveis. Esse é um débito que pesa na nossa conta. E quando ele usa essa expressão escrito de dívida,
A gente sabe que esse escrito de dívida foi encravado ali na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma? Quando se fala de morte na cruz, deve-se lembrar que havia um escrito da dívida, ou da culpa daquele que era crucificado. Sobre a sua cabeça pairava como que a acusação, a culpa daquela pessoa. Veja que no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, foi escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os judeus queriam que fosse como que mudada essa frase para, não diga Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, diga que ele se diz Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Lembram disso? A ideia era deixar bem claro que ele estava sendo crucificado por esta blasfêmia, segundo o ponto de vista dos acusadores. Ele estava sendo condenado por se passar por Filho de Deus, por se passar por Messias, sendo que os judeus não o reconheciam como tal. Portanto, o escrito de dívida estava sobre sua cabeça, ou seja, a ideia era: Cristo ou Jesus está sendo crucificado por esta razão. Isso acontecia no caso de todas as pessoas que eram crucificadas. Todas, absolutamente todas elas, tinham sobre si o escrito de dívida, ou seja, a culpa. Você está sendo crucificado porque você é assassino, porque você matou, porque você roubou, porque você mentiu. E o que há de maravilhoso nesse texto do apóstolo Paulo é ele fazer a gente entender que o nosso escrito de dívida, que o seu e o meu, o de todos nós, foi posto, cravado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele assumiu a nossa culpa, não é isso? Ele é nosso substituto. Isso é uma coisa extraordinária. Então, meus irmãos, na cruz Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Como? Cancelando o escrito de dívida, removendo-o inteiramente e encravando-o na cruz, de modo que o acusador, porque Satanás, nosso adversário, ele é o acusador dos irmãos. Ele sempre está tentando jogar na nossa cara a nossa culpa, para que a gente venha a carregar esse fardo pesado da culpa de nossos pecados. Ele sempre está tentando jogar na nossa cara: você não é digno, você não merece, você não pode ter o céu, porque você fez isso, porque você fez aquilo, você é miserável, você pertence a mim, você pertence ao inferno. Mas quando vier o acusador, nós devemos lembrar ao acusador e jogar na cara dele o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: na cruz, o meu escrito de dívida, tudo isso que você está me acusando, foi cancelado, removido inteiramente e encravado na cruz. De modo, meus irmãos, que aquele que está em Cristo tem paz com Deus e tem paz com a sua própria consciência. Ele foi perdoado, foi justificado, teve a sua alma lavada. Nós não vamos chegar lá no céu e poder dizer para São Pedro: abre a porta para mim, porque eu sou isso, porque eu fiz aquilo, porque afinal de contas tem isso. Não, a gente vai dizer como aquela canção, não sei se todos conhecem ou se alguém conhece aquela canção: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, né? E perguntarão: como foi que você venceu e chegou aqui? E a minha resposta e a sua resposta vai ser: foi graça, irmão,
Foi graça. Somente pela graça de Jesus foi que eu venci, eu cheguei aqui. Foi por causa da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que perdoou todos os meus pecados, todos, absolutamente todos, e o escrito de dívida e toda a minha folha corrida, né? Como um criminoso que transgrediu contra o santo e bendito de Deus. Toda a nossa folha corrida de pecados foi encravada na cruz, foi cancelada. O escrito de dívida nada mais pesa sobre nós. Cancelado, removido inteiramente, encravado na cruz. Você quer saber onde está a nossa culpa? Está lá na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso cantamos, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas transgressões. Por isso cantamos, é a propósito. Daqui a pouco vamos cantar mais. Vamos celebrar esse nosso Deus maravilhoso, essa tremenda salvação. E termina com esse brado de vitória. Foi por conta disso, tendo isso como base, tendo a cruz de Cristo. Perceba, meus irmãos, que tem cristãos que fazem uma confusão tremenda. Eles dizem, na cruz Jesus foi derrotado, na ressurreição Ele venceu. Quem diz isso não sabe nada. Quem diz isso não sabe nada. Não conhece nada do Evangelho. Foi na cruz que Jesus venceu. Na cruz Ele venceu inclusive a morte. Ele inclusive venceu o diabo, venceu as potestades, os principados. Ele venceu tudo na cruz. Ele disse, na cruz está consumado. A ressurreição é importante, porque a ressurreição é o sinal do Pai de que o sacrifício do Filho foi aceito. É só o carimbo final. É na cruz que foram cancelados, removidos e inteiramente cravados, encravados na cruz, o escrito de dívida que era contra nós. E diz mais, na cruz, é o versículo 15, e despojando. Você sabe o que é despojar? Ele está tirando, ele está como que desarmando. Se é despojar das armas, significa tirar, desarmar, tirar a roupa, tirar a armadura, tirar as insígnias, tirar o poder, tirar a glória, tirar tudo aquilo que pertencia a esses principados e a essas potestades. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo e Ele consumou isto na cruz do Calvário, porque lá na cruz foi que Ele despojou, que Ele desarmou, que Ele tirou as vestes e os expôs ao desprezo, ao ridículo, e despojando os principados e as potestades, os adversários, o adversário das nossas almas, o império das trevas. Ele despojou principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfou deles na cruz. Na cruz. Como? Meus irmãos, a fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza de múltiplos exércitos humanos. Aquilo que parece loucura, a loucura da cruz é mais sábia que a sabedoria humana. Sabe Paulo falando disso aos Coríntios? É disso que fala. Foi através da cruz, da sua morte. Lá na cruz Ele venceu os principados e as potestades, e Ele não os venceu usando as armas deste mundo, o poder. Não foi poder contra poder, foi um poder maior, o poder do seu amor. Foi um poder maior. Enquanto os seus adversários, o inferno inteiro e todos os seus inimigos humanos se levantavam contra Ele, em seu coração não havia mágoa, em seu coração não havia ódio, em seu coração havia um amor que emanava da cruz, inclusive para aqueles que acabaram de crucificá-lo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É um Deus maravilhoso se revelando, cheio de amor. E Ele venceu todas as tentações.
desde o início de seu ministério, indo ao deserto, ele vence todas as ofertas, a glória, o poder, todas as atrações desse mundo. Ali ele venceu, começou vencendo e foi vencendo até o dia derradeiro. E a maior de todas as batalhas se trava ali na cruz, e as pessoas estão zombando dele: desce da cruz se você é filho de Deus. E ele resiste à tentação e vai até o fim por amor de cada um de nós. Despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfou deles na cruz. Louvamos a Deus por essa obra tremenda. Por isso é que se diz que eu e você, todos nós como cristãos, já somos mais do que vencedores. Mas ainda batalhamos, né? E sofremos, e choramos, e gememos. De fato, o que Cristo conquistou para nós na cruz já foi como que a batalha decisiva. Batalha decisiva. Na Segunda Guerra Mundial, tem aquela que é conhecida como a Batalha do Dia D, a Batalha Decisiva, a Batalha da Normandia, quando as tropas aliadas invadem Normandia, e ali se trava uma batalha, eu diria uma batalha fundamental. E as forças aliadas tiveram uma vitória extraordinária naquele dia, de modo que as forças inimigas não poderiam mais se recuperar do grande golpe. A vitória já era certa. Os aliados já tinham por garantida a vitória daquela guerra. Eu diria para vocês, a guerra não acabou naquele dia, mas num certo sentido acabou. Depois daquele dia houve muitas outras batalhas, porque o inimigo recusou-se a admitir a sua derrota. Já não tinha mais força para reverter o quadro. Mas como não levantou a bandeira branca, muitas outras batalhas foram travadas. Mas sem esperança. Porque a batalha maior, mais importante, já havia sido travada, e as forças inimigas tiveram uma derrota cachapante que afetou, que abalou as suas estruturas de tal modo que não havia qualquer esperança de mudar o resultado do jogo. A goleada já estava estabelecida, mas o inimigo continuou, teimou em seguir lutando. A nossa batalha decisiva foi travada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e lá ele despojou os principados e as potestades, expôs publicamente eles ao desprezo, triunfou deles na cruz. Você sabe qual é a imagem de triunfar, de triunfo aqui? Era dos generais romanos, generais antigos, tempos antigos, um costume que quando eles venciam uma batalha, eles traziam despojo, inclusive os vencedores, os sobreviventes, soldados, às vezes até reis, líderes, eles traziam como que numa procissão, numa carruagem, onde o rei ou o imperador ia à frente na sua carruagem e atrás de si todo o despojo, tudo que foi conquistado, e era como que uma festa de celebração de uma vitória tremenda. E o que diz o apóstolo Paulo, trazendo essa imagem à nossa memória, é que isto já aconteceu, e aconteceu foi lá na cruz. Ele já venceu, ele é vencedor, só que o inimigo não entregou os pontos. Portanto, o que enfrentamos hoje em dia são inúmeras outras batalhas, mas são batalhas a partir desta que já foi vencida. Sabe o que diz o apóstolo Paulo? O nosso Senhor Jesus Cristo, é que Cristo, por ocasião da sua primeira vinda, através principalmente da sua cruz,
ele amarrou o valente, e ele é esse valente maior, que amarra esse príncipe, que era o príncipe desse mundo, Satanás, e ele amarra de tal maneira que ele pode agora despojar o inferno. E o que ele estava fazendo era resgatando aqueles que estavam nas garras de Satanás e concedendo libertação aos cativos, porque o Espírito de Deus, esse foi o primeiro discurso de Jesus numa sinagoga, abrindo as Escrituras, lendo Isaías capítulo 61, que diz: o Espírito de Deus estava sobre mim, porque me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para proclamar libertação aos cativos. Jesus é esse que veio para ser o libertador, o redentor. E quando ele fala e dá sua palavra de autoridade, e quando ele se manifestou ali na cruz, ele já venceu. Meus irmãos, quando nós pregamos hoje, as pessoas podem ouvir o Evangelho e podem escapar pelo poder do Evangelho, pelo poder da cruz, das garras de Satanás. E a gente continua nessa batalha de resgatar vidas das trevas. Meus irmãos, é maravilhoso. E Jesus fala assim: eu via Satanás caindo como um relâmpago. Eis que vos dou poder para vocês, para pisarem a cabeça da serpente, para pisarem sobre todo o domínio do mal. É isso que Jesus está dizendo em Lucas capítulo 10. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque está amarrado, porque Jesus já despojou principados e potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfou deles na cruz, e a vitória é nossa, somos mais do que vencedores. Portanto, vou recapitular e vou mostrar para vocês que condição é que nós nos encontramos, espiritualmente falando, aqui e agora. Nós que não tínhamos vida, que estávamos mortos, fomos perdoados e recebemos a vida de Deus, através do cancelamento daquele escrito de dívida que era contra nós, que foi removido inteiramente, encravado na cruz, através do ato vitorioso de Jesus sobre principados e potestades na cruz, que os despojou, que os expôs ao ridículo e triunfou deles na cruz. Meus irmãos, nós fomos transportados, libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino de Deus, o reino de Deus está dentro de nós, Jesus reina e vive dentro de nós. Nós viemos para a luz e viemos agora como agentes da luz, somos luz do mundo, sal da terra, e fomos enviados, como Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão, eis que vos dou a chave, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Olha a autoridade que a gente recebe, não é para ficar metido a besta, é tudo com humildade, lembrando que servimos aquele que com humildade, com amor se entregou. Mas quanto poder e glória! Portanto, tendo sido tremendamente perdoados, não devemos carregar o fardo de culpa alguma. E se pecarmos novamente, Jesus é nosso advogado. Um advogado desses, até o Lula escapa, se tiver verdadeiramente arrependido. Até que, como que é o outro lá, o presidente do Eduardo Cunha escapa. Meus irmãos, o maior dos pecadores pode experimentar, olhar para a cruz, pode experimentar uma tão grande salvação. Jesus morreu por todos, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Portanto, não há tamanho de pecado que não esteja ali, na cruz. E para ser salvo, o que precisamos? Olha para a cruz, confessa seus pecados, confia no seu Salvador e experimenta a paz.
Experimenta a vida, experimenta o perdão, alegre-se, salte de alegria. Seja a pessoa mais feliz do mundo. O escrito de dívida que era contra você foi cancelado, foi removido inteiramente, encravado na cruz. Você está feliz por isso? Ou você ainda está em dúvida? Porque se tiver dúvida, não vai ter essa alegria. Esse é o problema. Muita gente tem dúvida. E aí tem gente que tem medo do diabo. Não tem gente que tem medo do diabo? Jesus falou, tenham medo do diabo. Falou isso? Falou, não tenham medo do diabo. É isso que ele falou. Não tenham medo desses que podem apenas fazer algum mal físico para você. A única pessoa, o único ser que devemos ter medo ou ter temor é o Pai, é Deus, Mas ao mesmo tempo que Ele é aquele a quem devemos toda reverência, todo temor, porque Ele pode condenar pessoas ao inferno. A gente olha para a cruz e fala, todos os nossos pecados foram perdoados, e eu agora estou numa condição de filho, que posso chegar para esse Pai que é tão tremendo, tão assombroso, que é um fogo consumidor, e posso chamar Ele de Abba Pai, que é papai, hein? Só pela cruz. Eu posso fazer como Helena faz, quando vê o vovô, quando vê o papai, quando chega e vem, corre e salta nos braços do vovô, do pai. Você está entendendo? Com toda a confiança, por causa da cruz, entremos com ousadia na presença desse Deus Todo-Poderoso. Hoje participamos da ceia do Senhor, significa o seguinte: nós nos assentamos na mesa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pertencemos à sua família, e tudo isso por causa do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e não tem diabo, e não tem inferno para tirar isso da gente. Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, perigo, demônio, inferno? Nada. Aproprie-se, encontre nisso a sua grande felicidade, a sua grande alegria, celebre isso e anuncie, torne-se um proclamador desse evangelho que é a melhor de todas as notícias que nós temos. E Jesus venceu, só que essa vitória, a batalha decisiva já foi travada. Diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Deu um branco total aqui. Esse versículo eu sei de cor e salteado. Oi? Sim, esse é o versículo 26, né? É conveniente que ele reine, colocando um a um os seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo ser destruído. Esse último inimigo é a morte. Portanto, é conveniente que Cristo, que quando ele foi assunto aos céus, isso não é motivo de fofoca, assunto, né? Ele subiu aos céus, né? Ele teve a sua ascensão aos céus, aos olhos de todo aquele grupo de discípulos, mais ou menos, talvez 500 pessoas puderam presenciar isso. Pelo menos 500 pessoas tiveram o privilégio de ver o Cristo ressurreto. Não sabemos exatamente quantos estiveram no dia de sua ascensão, mas os discípulos mais chegados, sim, ali estavam. E quando Cristo, antes de subir aos céus, ele disse assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide. E a gente vai na autoridade daquele que tem todo o poder. E ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele reina. E o apóstolo Paulo diz que é necessário que ele reine, colocando seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo. A batalha decisiva já foi travada, mas outras batalhas estão em curso, e nós fazemos parte dessa batalha de Deus, desse exército de Deus, e Deus reina através do seu corpo, que é a igreja.
e é necessário que ele reine, colocando os seus últimos inimigos debaixo dos pés, até o derradeiro. O último é a morte. E naquele dia em que Cristo regressar sobre as nuvens do céu, com o sopro da sua boca, ele vai eliminar toda oposição, e o último inimigo, que é a morte, será tragada pela vitória, a vitória de Cristo sobre a morte conquistada ali na cruz. E naquele dia se dirá: onde está, a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. E é o dia da ressurreição dos mortos, e a partir desse dia não haverá mais choro, não haverá mais morte. A consumação, a plenitude do reino, a vitória plena, a última batalha, a batalha do Armagedon, será travada, e a partir de então não haverá mais espaço para o inimigo. Satanás, seus demônios, seus seguidores, aqueles que rejeitaram a mensagem de amor da cruz, infelizmente estarão entre aqueles que vão para a perdição eterna. Mas aos demais, a plenitude do reino, a vida eterna. Mas já aqui e agora temos os primeiros frutos deste reino, as primícias, o penhor do Espírito. Nós já somos novas criaturas. Cristo está fazendo novas todas as coisas, não é? Começou a fazer novas todas as coisas a partir de mim e de você. Você já é nova criatura. As coisas velhas para você já passaram, mas que tudo se fez novo através desse perdão, do cancelamento da dívida que era contra nós, dessa remoção completa de toda acusação, de toda culpa, e encravada foi na cruz, e ali, junto com os nossos pecados, todo principado e potestade foi despojado, exposto e detonado por Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E a vitória é minha e tua, e o diabo não pode com a gente. Amém. Tem aquela planta comigo, ninguém pode? Não tem? É o cristão, né? Se Deus é por nós, então comigo ninguém pode. Pode macumba contra o servo de Deus? Pode. O que pode nos separar? O que mais pode fazer um ladrão, se não nos colocar mais próximos do céu, através de um tiro? E só essa bala só terá o propósito de morte, passando pelo crivo daquele que é Senhor sobre o céu e a terra. Você pode descansar nisso? Sua vida, sua alma, seu futuro nas mãos de um Deus amoroso, poderoso. Você experimenta a paz. Você não teme capeta, você não teme as trevas, você não teme assombração, você não teme mal algum, você não teme essa crise que cerca o Brasil, você não teme nada. A sua vida está nas mãos de Deus. Você tem a alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Você é mais do que vencedor. E se o diabo vier com acusação para você, Colossenses 2, de 13 a 15, ele e bota o diabo para correr. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que Jesus resistiu ao diabo? Esfregando nele a palavra de Deus. Que essa palavra de Deus seja o nosso escudo. A fé que nós temos na palavra, o nosso escudo para rechaçar todos os dardos inflamados do maligno, meus irmãos. Bota o capeta para correr da tua vida, porque você pertence a Deus. E lembre-se de tudo. Vamos em uníssono, em pé. E enquanto isso o Ministério de Louvor se aproxima para cantarmos aquela canção tão linda, vamos repetir todos. É possível todo mundo ler, né? Então, enquanto os do louvor se aproximam, a gente vai poder ler juntos, e assim encerramos esta mensagem. Por quê? Porque fiz questão de falar tanto, repetir tanto esse texto, porque isso é segurança para nós. O que? Isto o que? A palavra.
Que tal colocarmos no nosso coração o propósito de nessa semana decorarmos Colossenses capítulo 2, versículos 13, 14 e 15? O que você acha? Dá para você decorar? Que bênção, que a palavra no nosso coração. O diabo vai tentar de toda forma te afastar da palavra, mas guarda a palavra no teu coração, guarda ela é tua bênção, teu escudo. Vamos ler então. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cantamos ao Senhor, aleluia.